volta. Agora eu resolvi começar sem o fone e agora vai dar certo. Já vou esperar o pastor entrar aí. Vai fluir agora. Agora vai. E vai voltar mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas para a live. Olha, o pastor chegou aqui, deixa eu já chamar ele aqui. Pronto, já convidei o... Vai fluir legal dessa vez. Vocês conseguem me ouvir, ok? Vamos lá. E aí, pastor, como é que tá? Agora foi. Agora foi. Porque eu não estou ouvindo mais o eco. Deu certo. Deu certo. Então vai fluir, fica à vontade. Agora foi. Vamos lá, então, enquanto a galera volta aí, eu vou mandando um abraço aí para todo mundo. Muita gente querida. Ovelhas atuais e ex-ovelhas. Não sei se existe ex-ovelha, mas tem uma galera aí que eu tive o privilégio de pastorear durante algum tempo. Meu sobrinho Bernardo está por aí também. E eu peço a você, assim como já foi solicitado aí pelo Paulo, que envie o aviãozinho para alguém, porque eu tenho certeza absoluta que muitas vidas serão abençoadas por meio dessa live. Eu tenho certeza. Eu estou com uma palavra já ardendo no meu coração há algum tempo. E aí, quando você fez o convite, eu estava agora, alguns minutos atrás, tomando um banho, pensando no que falar. E aí eu estava indo por um caminho, o Senhor me fez lembrar desse texto, que eu inclusive ministrei recentemente, não aqui na igreja, numa outra igreja, mas que vai abençoar muito a vida da galera aí. Então, só para que as pessoas que estão chegando possam se contextualizar, esse é o Paulo, um diácono da nossa igreja aqui em Jaraguá do Sul, e ele, durante um período da sua infância, de 5 a 13 anos, estou certo, Paulo? Exatamente. Ele sofreu abusos. Situações essas que só foram vencidas e superadas por ele agora nesse último 1 ou 2 anos. E aí, dentro de todo esse contexto, o Senhor trouxe à minha memória o texto de João, capítulo de número 4. Eu vou fazer aqui um breve resumo. Se você quiser pontuar alguma coisa enquanto eu estiver falando, fique muito à vontade. A galera que está nos acompanhando aí também, se quiser fazer algum questionamento, eu estou completamente aberto a responder desde que esteja ao meu alcance. Mas João capítulo 4 vai contar a história da mulher samaritana. O versículo 6, ele traz uma informação muito importante para nós. Diz que aquela mulher, ela foi buscar água no poço ao meio-dia. Isso aqui é uma chave para a gente começar a entender algumas coisas que ela vivia. Ela está indo ao meio-dia porque, já que não era comum, o hábito entre eles era que eles fossem muito no início da manhã, por volta de 6 horas da manhã, 6h30, ou quem não tivesse ido nesse horário ou voltasse a ter necessidade de água, pudesse ir novamente no finalzinho da tarde, quando o sol começasse a se pôr. E em função desse hábito local, por óbvio, aquele poço ele se tornou um ponto de encontro. E essa mulher está indo à hora sexta, João capítulo 4, versículo 6. E não é por acaso. Ela vai nesse horário porque era incomum e ela não queria se encontrar com ninguém. E à medida que ela começa a conversar com Jesus, a gente vai descobrir o porquê que ela não queria se encontrar com ninguém. O diálogo entre eles avança, até que, a uma certa altura, Jesus diz assim, vai lá e chama o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Jesus vai responder a ela e dizer, isso disseste com verdade, porque você já teve 5 maridos e o que hoje você tem não é seu. Então, essa mulher ela tem alguns problemas. Eu posso citar que ela tem um problema sentimental, é alguém que está no 6º relacionamento, e ao que parece não é um relacionamento que vai bem. Ela tem um problema emocional, ela tem também um problema social, por isso ela foge de pessoas. À medida que o diálogo está acontecendo, quando ela percebe que Jesus é profeta, ela vai perguntar qual é o lugar correto da adoração, se no Monte Gerizim, ou que era em Samaria, né, ou em Jerusalém.
Então, isso fica muito evidente que ela tem também um problema espiritual. E diante de todos esses problemas que essa mulher vive, eu poderia entrar em detalhes aqui de outro, mas para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ela toma uma atitude que também acaba sendo muito comum, porém errônea. O que ela faz? Ela foge. É por isso que ela vai meio-dia. Ela tem problemas, então ela não quer ver as pessoas que, porventura, pudessem tocar nesses problemas que ela vive. Então, nessa live, podem estar nos acompanhando algumas pessoas que viveram problemas e desenvolveram traumas em função de alguma circunstância do seu passado. Quem sabe, Paulo, assim como você, uma violência sexual, quem sabe foi abusado emocionalmente apenas, mas não deixa de ser um abuso. Quem sabe pessoas que foram agredidas, né, na infância, fisicamente, pelos seus pais, pelos seus avós. E hoje essas pessoas elas têm dificuldade com a figura de autoridade. Porque aquilo que elas viveram num determinado momento da vida delas, elas acabam transferindo para outras pessoas ainda no dia de hoje. E é muito comum, é muito natural que as pessoas elas fujam desses traumas. Assim como nós, quando estamos machucados fisicamente, a gente protege aquele ferimento, as pessoas elas travam e fogem também, né, para proteger essas questões que envolvem o seu emocional. Eu me lembro de uma maneira muito clara, eu já contei essa história na igreja, mas eu acho que vale a pena a gente repetir aqui, de um episódio em que a Sofia ela tinha 3 anos de idade, a energia acabou e voltou rapidamente. Eu, na ocasião, não estava com ela na sala, eu tinha ido à cozinha pegar algo. Quando eu voltei, ela estava sentada no sofá com os olhos fechados. Então, isso, na verdade, é só um retrato do que é o comportamento do ser humano no geral. Quando vive um problema, fecha os olhos, finge que está tudo bem, procura não se lembrar, mas num momento ou outro da nossa trajetória, a gente vai ter que se deparar com alguma situação semelhante. A gente vai ver, quem sabe, o abusador, a gente vai se encontrar com aquela pessoa que é violenta, a gente vai se encontrar com aquela pessoa que nos traiu, e uma evidência de que você que nos ouve, quem sabe tem um problema, é o fato de você não poder tocar em determinados assuntos. Isso é um sinal muito claro. Se há algum assunto da sua vida que você não consegue tocar, se existe alguma pessoa na sua história que você precisa evitar, é sinal de que existe um problema ali que precisa ser tratado. E fugir deste problema não vai fazer com que este problema ele desapareça. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Você tem quantos anos hoje? 30 anos hoje. Então, você tem 30 anos, sofreu abusos de 5 a 13 anos, hoje tem 30, então você viveu com fantasmas ao longo de 16 anos da sua história. E aqui cabe uma primeira pergunta. Até quando você vai fugir desses fantasmas? Até quando você vai fingir que está tudo bem, quando lá no seu íntimo, ainda que você não admita, ainda que você não compartilhe com ninguém, há um problema ali. E todo e qualquer problema precisa ser encarado. Todo e qualquer problema, ele precisa ser enfrentado. Então eu não sei qual é o fantasma que tem te assolado nesse tempo, mas eu sei que essa live ela tem um propósito, e quem sabe a partir desta live você vai começar a ter posturas diferentes que trarão essa transformação que é tão fundamental para a sua saúde espiritual, para a sua saúde emocional e também para a sua saúde física. Então, quando essa mulher ela se encontra com Jesus, Jesus ele meio que coloca o dedo na ferida. Quando ele pergunta assim para ela, onde está o seu marido? Ou vai lá e chama o seu marido, aquele era o âmago do problema daquela mulher. E ela vai dizer, não tenho marido. E aqui a gente vai extrair uma segunda lição. Por mais difícil que seja tocar em determinados assuntos, por mais difícil que seja falar sobre determinadas coisas, isso é fundamental.
Uma palavra que o Senhor me deu, essa está gravada na memória em função da repercussão que nós tivemos aqui em Jaraguá. Eu preguei no dia 21 de março. Eu falei sobre um processo cirúrgico. Então, o que é uma cirurgia? É um mal para arrancar um mal maior. Ninguém que nos ouve aqui nessa hora vai dizer que tem prazer em ser submetido a uma cirurgia. Isso é loucura. Mas, em meio a uma necessidade de um câncer, por exemplo, é um mal. O médico vai lá, corta uma determinada região do corpo, onde estiver alojado aquele tumor, para que ele seja arrancado. O processo é doloroso, o processo é difícil. Mas se aquele tumor não for arrancado, essa pessoa ela vai inevitavelmente a óbito. Então ela passa por uma situação difícil, ela passa, como eu disse, por uma cirurgia, mas que depois o corpo volte a estar saudável. Então, é claro, eu estou falando aqui de uma analogia, porque eu quero aqui ilustrar uma questão emocional. E aqui eu respondo uma pergunta que a Luciene Alves Araújo está fazendo. O que devemos fazer? Encarar a realidade. Não tem como, a transformação não vai acontecer, a superação não vai se estabelecer enquanto a gente não encarar a realidade. Enquanto o olho estiver fechado, fingindo que está tudo bem, esse problema não será superado. Esse problema não será resolvido. E é por isso que Jesus diz, vai lá e chama o teu marido. O primeiro processo a qual Jesus submete aquela mulher é tocar naquele assunto. Por mais doloroso e difícil que fosse para ela. Jesus está dizendo, não adianta você fingir que está tudo bem, porque não está. Não adianta você fugir das pessoas e esconder um problema, que esse problema não estará resolvido. Então ele toca na ferida. Então o primeiro conselho aqui muito prático para você é claro, eu vou abrir um parêntese aqui, eu até sugiro a você, se puder, procure lá no Facebook da DEVEC Jaraguá do Sul, no dia 21 de março, essa palavra que eu preguei. Então você precisa se expor, você precisa se abrir, mas diante de alguém que vai ter a capacidade de fechar novamente aquela ferida que será aberta. Porque não adianta você se abrir para alguém e ficar sangrando, e esse alguém não ter a capacidade de fechar novamente aquele corte. E aí, se a gente for falar de alguém especificamente, tanto quanto pastores, a gente não sei se ela está aí ainda, a Eloane está aí, é uma psicóloga, que é da nossa igreja, a Gisele que está aí também, que é coach. Então, é se abrir para Deus. Porque só Ele vai conseguir abrir e só Ele vai conseguir fechar aquela ferida que se abriu. Travou um pouquinho, Jesus submete aquela mulher. Pode falar. Não, travou um pouquinho, mas já voltou. Eu percebi aí, mas voltou. Segundo, quando ela está diante de Jesus e Jesus diz para ela, você já teve 5 maridos e o que hoje você tem não é teu, aí ela diz assim, eu vejo que o Senhor é profeta. Os nossos pais dizem que é neste monte que se deve adorar. Ela se refere ao monte Gerizim que ficava em Samaria. E ela diz, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E aí, Jesus vai responder para ela, João capítulo 4, versículo de número 22. Jesus vai dizer assim, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus vai dar um segundo passo no tratamento com relação a essa mulher. A adoração, o relacionamento com Deus, ele não está ligado àquilo que se entrega, mas a quem está sendo entregue. Olha o que Jesus disse. Vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos. Então a consciência da necessidade de se ter um relacionamento com Deus é fundamental. E aí eu acho até que neste momento, Paulo, você poderia comentar alguma coisa aí também,
para agregar aquilo que está sendo dito por mim a quem nos ouve. Porque você passou por esse processo e a transformação na sua vida, ela começou a partir do momento que você aprofundou o seu relacionamento com Deus. E é isso que Jesus está fazendo com essa mulher. Ela está trazendo, ou está tentando levar essa mulher para algo mais íntimo, para algo mais profundo, para algo mais verdadeiro. E eu queria que você comentasse alguma coisa aí, por favor. Olha só, uma coisa que o senhor falou muito interessante, e eu realmente gastava uma energia para esconder, para não deixar ninguém saber o que tinha passado. Primeiro, na infância e na adolescência, havia um sentimento de culpa, né? A criança não consegue discernir muito bem o certo e o errado ali. Depois já chegando na maturidade, né? Na adolescência, que eu comecei a ter a consciência, a culpa permaneceu, mas porque eu entrei num vício, que foi a pornografia. Só que, por vergonha também das turmas de amigo, onde eu frequentava, eu comecei a esconder, e eu gastava muita energia para esconder isso. E a partir do momento que eu entendi que foi através de um relacionamento íntimo com Deus, de verbalizar tudo para Ele, até carta eu escrevi, pastor, para Deus, e funcionou muito. Escrevi carta para Deus, me abrindo para Ele, mostrando para Ele a minha dor. A partir do momento que eu fiz isso, e como o senhor falou, eu toquei na ferida, permiti que Ele fosse lá e botasse realmente a mão na ferida e tratasse, tudo começou a mudar. Aí eu comecei a ter coragem para me abrir para minha esposa, eu comecei a ter coragem para falar para outras pessoas, até que eu vi um ponto onde eu precisava falar mais para que outras pessoas também pudessem ter essa consciência de ser também tratados. Porque eu sei que existem muitas outras pessoas que estão sofrendo da mesma dor, de algo parecido. Deixa eu te interromper só um minutinho, porque você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante a gente falar realmente. Os desdobramentos daquilo que você viveu, ainda que você fosse uma vítima. Então, você sofreu esses abusos na sua infância, e mesmo depois que cessaram esses abusos, você desenvolveu esse vício no que diz respeito à pornografia. Por quê? Espiritualmente falando, aquele demônio ele passa a ter legalidade para atuar e vai trazer a reboque diversos outros problemas, como, por exemplo, a prostituição, o vício em pornografia, a dificuldade em estabelecer relacionamentos sentimentais saudáveis, você falou um pouco sobre isso, né? A dificuldade que você durante um tempo teve na sua relação com a sua esposa, elas vinham sempre a reboque daquilo que aconteceu lá na sua infância. Então nós precisamos entender que todo problema, seja ele qual for, ele vai trazer consigo desdobramentos. Então pode ser que você viva alguns problemas na sua vida hoje que não são a raiz do problema. E aí não adianta a gente resolver e tratar sintoma, né? Eu digo, um exemplo que eu gosto de usar para isso é o seguinte: a pessoa está com dor de cabeça, aí tomou Doril, tomou dor de cabeça, então ela está tratando o sintoma. Ela precisa ir investigar para ver se de repente a origem daquela dor de cabeça não é um problema de vista. E aí ela vai lá na origem, por exemplo, passa a usar óculos e nunca mais vai ter dor de cabeça. Então, por mais difícil que seja, é de fundamental importância que nós desenvolvamos a capacidade de ir lá na raiz. Não vai ser fácil, vai ser doído, vai ser doloroso, mas é necessário. Pode prosseguir. Por gastar essa energia para esconder, eu até toco num outro assunto aqui que eu acho fundamental para todo mundo que quer viver um relacionamento com Deus, que era o que eu fazia de usar uma máscara da religiosidade. Porque aí eu estava afundado no vício da pornografia, eu não me permitia viver um relacionamento com Deus porque eu me apoiava nas lideranças espirituais e achava que estava tudo bem, quando na verdade eu precisava fazer o que o senhor falou, ir na raiz do problema. Era começar a tratar o problema de fato para que tudo pudesse andar e correr naturalmente, né?
E aí eu botava essa máscara da religiosidade, achando que estar na igreja, envolvido em alguma coisa, me garantiria uma vida saudável com Deus, quando na verdade eu precisava tratar o que eu vivia no secreto, né, no particular, que aquilo ali era realidade, não que eu estava vivendo dentro da igreja simplesmente, achando que ali estava tudo bem. Não, precisava ter tratado tudo antes. E para a gente não se enganar, não é estar na igreja nos domingos que vai resolver tudo, né? É muito além disso. Ali nós vamos para, eu até vejo muito assim hoje, eu botei no meu coração, eu vou à igreja para servir, eu vou à igreja para entregar tudo que eu puder, para Deus e para outras pessoas. Eu vou ali para isso. Eu vou ouvir a palavra, vou ser alimentado, eu vou entregar um louvor a Deus, vai ser muito bom. Agora, o meu objetivo é de estar lá para servir. Porque o meu relacionamento eu vou manter também em casa com Deus. Meu relacionamento de intimidade com Ele eu vou manter em casa. E eu não vou viver mais uma simples aparência dentro da igreja, achar que vestir uma roupa social, seja lá o que for, vai estar tudo certo, estar ali envolvido com alguma coisa, vai estar tudo bem. Isso eu não vou repetir novamente. Eu vou manter um relacionamento com Deus diariamente e sempre que necessário, eu vou olhar onde eu preciso corrigir, se há algo que ainda me atrapalha lá atrás e focar nisso para corrigir. E estar na igreja para Isso, viver isso, o isso evangelho. vem de, isso vem de encontro àquilo que Jesus disse para ela no verso 22. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. Então a questão não é o lugar, a questão é quem. Eu sou pastor de igreja, é óbvio que nós precisamos de uma igreja para congregar. A carta aos Hebreus, o escritor ele é muito claro, não deixemos de congregar. A igreja ela cumpre um papel fundamental na nossa vida cristã, mas mais importante do que o lugar é a consciência no relacionamento com Deus. É a quem se adora. Tem muita gente que tem a fé, mas tem a fé depositada sobre equívocos, firmada em equívocos. Tem gente que limita o seu relacionamento com Deus a um templo religioso. Isso não pode ser uma marca da vida do cristianismo de ninguém, né? Porque o culto, ele não acaba quando o pastor ele dá a bênção apostólica, ou a nossa vida espiritual, ela não acaba na hora da bênção apostólica. A gente continua sendo cristão ao término do culto. Você é cristão no seu trabalho, você se relaciona com Deus no meio de seus amigos, você continua sendo um íntimo de Deus no curso, na faculdade, seja lá onde for. Então tem muita gente que, querendo ou não, tem esse tipo de postura, né? Coloco uma capa, vou para a igreja, tá tudo bem. Quando eu saio, eu preciso esconder os meus traumas de novo. Quando eu saio, eu preciso encher a minha mente com outras coisas para não pensar naquele problema que eu estou vivendo, naquele problema que eu estou achando. Então Jesus ele começa a dar a ela consciência espiritual. A quem servir? A quem buscar? A quem adorar? E aí o centro da nossa adoração, o centro da nossa vida espiritual é Ele. É Ele. O centro da vida espiritual não pode ser um serviço que eu presto na igreja. O centro da minha vida espiritual não pode ser ter que dar satisfação da minha presença ou não para um líder. O centro da minha vida espiritual é o prazer que eu desenvolvi em ter relacionamento com esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Então Jesus ele começa a dar essa consciência para ela. E aí Jesus ele vai para um terceiro passo. Primeiro, ele toca na ferida. Segundo, ele está ensinando para essa mulher que o mais importante é a quem se adora. E o terceiro, um verso muito conhecido, que é o 23 de João 4. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Então, a questão aqui é a maneira como se adora. É a maneira. A quem se adora e a maneira como se adora. Então, o relacionamento com Deus, ele não é uma roupa. O relacionamento com Deus não é ter esse livro.
O relacionamento com Deus não é aprender um gesto na igreja, de levantar a mão. O relacionamento com Deus, ele se dá por meio de um alinhamento entre aquilo que está no meu coração, lá no meu íntimo, com aquilo que sai pela minha boca. Se fosse diferente disso, Jesus também não teria recriminado os fariseus. Ele disse assim, esse povo me adora com os lábios, mas o coração ele está longe de mim. Então, infelizmente, tem muita gente que se relaciona com Deus com os lábios. Tem gente que se relaciona com Deus com gestos. Tem gente que se relaciona com Deus de N formas. Mas o único relacionamento no qual Deus está interessado é aquele em que se é entregue o coração. Se não for de coração, se não for inteiro, não adianta. É mera performance. E a gente está aqui, inclusive, nesse momento, fazendo um bom uso da tecnologia, mas você vê excelentes performances no Instagram, por exemplo. Gente que não ama Deus de verdade, mas que tem uma performance bacana. Gente que não tem relacionamento com Deus de verdade, mas que faz vídeos muito bem editados no Instagram. Então, se o vídeo é bem editado, se é mal editado, se a foto ela tem qualidade ou não tem qualidade, nada disso importa para Deus. O que importa para ele é se há o alinhamento entre o coração e aquilo que está sendo feito. O verso é muito claro. O Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Aí a Ariane está ajudando assim, a gente aí. Ari, beijo no seu coração. Ó. Primeiro, Jesus toca na ferida. Segundo, ele está alinhando essa mulher e mostrando que o ponto importante é a quem se adora. E terceiro, a maneira como se adora. Porque a adoração ela pode estar sendo dirigida a Jesus, mas não ser uma adoração correta. E aí, por último, você vai ver que essa mulher, essa daqui é a marca para viver essa transformação. E aí eu vou abrir para você falar de novo. Essa mulher fala assim para ele, eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, ele vai nos falar sobre tudo isso aí que você está falando. Ele vai resolver essa questão. Aí o versículo 26, Jesus diz assim, eu sou o que falo contigo. A partir do momento que ela tem uma experiência real, a vida dela é transformada. Esse é o quarto ponto. As vidas só serão transformadas por meio de uma experiência real. Eu posso ter aqui uma argumentação fantástica, que a minha argumentação não transforma a vida de ninguém. A minha oratória ela pode ser espetacular, mas a minha oratória não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida das pessoas é uma experiência real com ele. Porque alguém pode vir e falar qualquer coisa sobre Jesus, inclusive que ele não existe. Mas a pessoa que tem uma experiência real, ela vai dizer, existe sim. Porque naquele dia aconteceu isso, isso e isso, e ela poderá narrar a experiência dela. É o que aconteceu com Jó. Jó, um homem temente, reto, que desviava-se do mal, que Deus dá testemunho acerca dele, no final do seu livro ele vai dizer, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é Deus. E aí, meu irmão, a experiência ninguém arranca do coração de ninguém. Só pode falar o que for. Ah, ele não faz milagre não. Faz sim, porque eu vi o fulano ser curado, fulano foi curado, porque eu fui curado. Então pode falar o que for. Uma experiência real é muito importante e deve ser buscada por cada um de nós. E eu imagino que tenha sido algo semelhante a isso que você viveu. Você pode falar sobre isso. Com certeza foi. E eu trago esse texto de Jó também. Eu conhecia de ouvir falar. E eu me apoiava nas experiências dos meus pais, para completar. Né? Meus pais sempre na igreja, cristãos. Meu pai é pastor, minha mãe sempre trabalhando no ministério infantil. E eu me apoiava nas experiências deles. Olha outra coisa interessante que eu me lembrei aqui agora sobre essa experiência com Deus. Eu vivia de uma forma tão rasa com Deus que eu achava que eu poderia receber
as ferramentas espirituais na minha vida do jeito que eu vivia. E foi a partir do momento em que eu decidi viver de forma íntima com ele, pastor, que ele, no ano passado, no meu quarto, durante a pandemia, as igrejas fechadas, ele derramou o Espírito Santo sobre mim e eu fui batizado com línguas dentro do meu quarto. Foi a partir disso também que eu comecei a ver que eu não podia mais sair de perto dele, que eu não podia mais me distanciar dessa intimidade. E quando o senhor falou que é conhecer por experiência, conhecer intimamente, eu chego a sentir a alegria no meu coração de ter essas experiências diariamente, que é gratificante. E aí não significa que vai acabar os problemas, não significa que as dores vão simplesmente sumir. Que eu até vi algumas pessoas comentando aí, fazendo alguns comentários de que precisam de ajuda, de que precisam restabelecer o casamento. Não quer dizer que você, a partir do momento em que tiver esse relacionamento íntimo com Deus, tudo vai desaparecer. Vai ser um processo. Deus, ele tira, sim, a dor com a mão. Ele faz o fluxo de sangue parar instantaneamente. Cristo tem esse poder. Agora, você não vai esquecer, isso não vai sumir da sua mente, igual não sumiu da minha mente. O que a gente vai precisar fazer, a partir do momento em que a gente decide ter uma vida íntima com Deus, é ressignificar tudo aquilo que já passou. E aí ele é especialista em nos ajudar a ressignificar. Eu tive uma experiência com o pastor Djalma, pastor Rafael, pastor Djalma Pinho, né? Uhum. Pastor Djalma Pinho tem uma ferramenta brilhante com ele sobre a inteligência espiritual. Eu indico a todos ler o livro dele, acompanhar ele também na internet. E aí uma certa vez eu tive a oportunidade de pedir para ele assinar o meu livro e eu fui já na intenção, eu vou destravar uma chave na minha vida hoje, porque eu vou fazer uma pergunta para ele. E eu perguntei, pastor, eu tive esse trauma, contei muito rápido. Já liberei o perdão, que foi outra coisa que foi fundamental para a minha vida. Só que eu não consigo romper. E aí ele falou algo interessante, você carrega ainda como um peso, você carrega ainda como uma dor na tua vida, você precisa agora pedir para Deus te ajudar a ressignificar. E eu fazia isso mesmo, pastor, eu ainda me vitimizava, eu ainda carregava um peso de vítima na minha vida. Eu sentia que eu estava sempre me sabotando por conta daquelas dores. E aí eu comecei a pedir para Deus, então me ajuda a ressignificar. E ele foi mostrando, então agora você vai fazer dessa forma. Agora você vai pegar a dor, e a dor, a maldição que estava sobre mim, hoje eu posso dizer, se tornou em bênção. É uma ferramenta que eu vou usar até que minha vida se esgote para ajudar outras pessoas. Até que eu não tenha mais fôlego para falar sobre essa dor que era uma dor e agora é uma ferramenta, é uma alegria falar disso, porque eu sei que eu sei que através disso a experiência que eu tive com Deus valeu muito mais. Então, se Ele permitiu, o que eu vou fazer? Amém, já foi, passou. O que importa realmente é o que tu vai fazer com a tua dor a partir de agora. O que importa é o que tu vai fazer com o que fizeram contigo e não o que fizeram contigo. Já passou. A gente não pode fazer mais nada. Isso aí. Eu queria falar aqui sobre duas marcas de que a vida dessa mulher de fato foi transformada. Então, o versículo de número 28 vai dizer assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ninguém vai buscar água meio-dia porque não tem nada para fazer. Ela tinha os seus afazeres. Ela precisava, de fato, de água. Mas quando ela tem esse encontro real com Jesus, ela deixa o cântaro e ela vai pregar o evangelho. E eu chamo isso aqui de ajuste de prioridades. Sabe o que está escrito lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que essa mulher faz. A água é uma necessidade para ela? É. Mas o reino de Deus trouxe para ela algo que a água não trazia. Então ela dá uma ajustada. E se tem algo que nós precisamos entender a sua vida espiritual deve ser tratada como prioridade por você. Uma outra analogia que eu gosto muito de fazer, e ela cabe aqui agora,
A nossa vida é como se fosse uma lona de circo, eu sempre digo isso. Sabe aquelas lonas mais antigas? Existe um pilar central no meio e vários pilares em volta, menores. A nossa vida é mais ou menos isso. Um pilar central, que é o espiritual, em volta tem o emocional, tem o físico, tem o financeiro. De maneira que, se um pilar que está em volta cair, seja o emocional, o espiritual continua firme. Não tem problema. Você vai lá e restaura o emocional. O físico continua firme. Você vai lá e restaura o físico. Agora, se cair o espiritual, acabou tudo. É o espiritual que sustenta o emocional, é o espiritual que sustenta o físico, é o espiritual que sustenta o familiar, é o espiritual que sustenta o sentimental. Então, querido, priorize a sua vida espiritual. Não brinque com isso. Não deixe de congregar, não deixe de ter o seu relacionamento com Deus. Não deixe, não deixe. Essa mulher entendeu isso e passou então a priorizar o espiritual. E o segundo, a transformação na vida dessa mulher foi tão significativa que se no verso 6 ela está indo buscar água meio-dia para fugir de pessoas, no verso de número 29 ela está indo até as pessoas para falar do que Jesus fez na vida dela. Olha como ela foi transformada. Ela está fugindo de gente. Teve a vida transformada, ela está indo em busca de pessoas. Então, é literalmente um termo muito utilizado por nós, a conversão. O que é a conversão? É andar na direção oposta. Você se converte, você muda a direção. Você estava indo para um lado, converteu, você passa aí para o outro. Foi o que essa mulher fez. Ao invés de fugir de pessoas, agora ela vai buscar pessoas para compartilhar com as pessoas a transformação que ela viveu. Né? E, se você me permite, mais um detalhe muito importante que ela permeia a mente das pessoas. A gente falou sobre Jó. Deus ele restaurou Jó e devolveu a ele tudo em dobro. Mas e a dor da perda? Alguém pode estar pensando aqui, mas e a dor que o Paulo sentiu por ter vivido tudo isso? Gente, o Deus que restaura tudo em Jó, ele restaura o emocional também. Não existe mais a dor. Mas poderia não ter passado por aquilo. Mas Deus, ele trabalha em tudo. Ele devolveu os bois, ele devolveu a cabra, ele devolveu os filhos, e ele devolveu a Jó também a alegria de viver. E é por isso que você comentou aí agora há pouco, que é por isso que você quer gastar a sua vida nisso. Porque não é mais um problema pensar nisso. E por mais surreal que seja, eu imagino que para você tenha sido uma alegria passar por isso em função do processo que veio depois e o quanto você pode abençoar vidas. Hoje eu penso exatamente assim. Então, pode ser surreal, inimaginável. Como é que o camarada dá glória a Deus por ter passado por isso? Porque Deus, ele faz um processo que não tem remédio na terra que possa fazer. Paulo disse que se alegrava nas fraquezas. Então, é mais ou menos esse aí o caminho. Você pode comentar alguma coisa aí se quiser agora. Olha só como é interessante esse pilar espiritual na minha vida. Era tão claro que ele não estava firme que eu buscava em vários lugares algo para tampar as feridas emocionais, né? Eu até fiz um vídeo aí, eu achava que ter alguma coisa ia... não, foi numa outra live que eu falei e eu transformei em um vídeo. Achava que ter alguma coisa ia me curar. Eu achava que um status, um diploma ia tampar as feridas emocionais. E não resolve. Não resolve. Por isso que muitas pessoas hoje, de forma errônea e com as intenções erradas, deixa eu botar o carregador aqui, com as intenções erradas, estão pedindo para Deus algo que não vão alcançar, porque é só para tampar uma ferida emocional. Estão pedindo para Deus e é o que a palavra fala, vocês não recebem porque pedem mal. E aí o meu emocional estava tão machucado, tão ferido, que eu achava que ia conseguir tampar com essas coisas. E não, eu só consegui de fato a partir do momento em que eu curei o meu espiritual. A partir do momento em que eu busquei tratar o espiritual. E aí Deus foi me dando ferramentas para curar o emocional, para tratar o físico, e ele foi me ajudando num processo
que é exatamente isso. Foi um processo. Isso é uma, Carregador aqui. Filho, traz o carregador pro papai. isso é uma tendência humana. Você estava falando aí, eu me lembrei de Ana, que ela queria ter um filho, né? Ela sofria por isso, porque Penina debochava dela. Seu marido, Eucana, vai até ela e diz: Pô, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos, eu não sou um bom marido. Ele está dizendo assim para ela: substitui. Esquece esse sonho de ser mãe e substitui aqui, eu sou um bom marido para você. Só que ela não se dobra diante disso por substituir. Então, substituir não adianta. Não adianta você ter um trauma e querer substituir. Ah, eu vou me formar e vou cobrir. Não vai, não adianta substituir. Porque nada vai substituir. Seja no aspecto positivo ou no aspecto negativo. Você tem um sonho, busque. Você tem um trauma, solucione. A substituição não garante, sob hipótese alguma, que a sua vida ela será transformada. Isso não vai acontecer. Eu não sei se dá, Paulo, mas a galera que está acompanhando aí agora, se quiser fazer mais alguma pergunta, seja para mim ou para você, em função da sua experiência, podem ficar à vontade aí. Tem vontade mesmo. Eu estou só botando o carregador aqui. Fiquem à vontade mesmo. E Tranquilo. eu me sentia tão perdido, pastor, enquanto o pessoal vai arrumando aí, vai fazendo a pergunta, eu me sentia tão perdido na minha identidade, assim, isso tudo me gerou tantos problemas que eu condicionava, eu só iria ser alegre, só iria ter uma felicidade se eu alcançasse um status social, uma posição financeira. E hoje eu vejo o quanto é supérfluo, assim, o ter, né? Porque a gente precisa ser realmente aquilo que Deus nos chamou para ser, para viver o que Ele quer que a gente viva, o que Ele já tem preparado para nós. Então é incrível como tudo mudou na minha vida a partir do momento em que eu permiti, que eu me abri para Deus e permiti que Ele fizesse todo esse trabalhar. Tudo fez sentido. Que sem esse relacionamento não fazia nenhum sentido. Hoje eu consigo enxergar assim. Hoje eu consigo. Isso aí. Então, deixa eu ver se... Aqui não chegou nenhuma pergunta. Acho que o pessoal está um pouco... Mas eu tinha visto umas perguntas lá em cima também, mas eu acredito que também, conforme a gente foi falando, foi sendo respondido. Então a Luciene, ela fez alguma pergunta e disse que precisava se ausentar e inclusive ela perguntou se a live ficaria salva. Aí eu não sei, né? Porque você que está fazendo aí, a possibilidade de deixar salvo ou não é sua. Com certeza eu vou deixar salvo. E para a gente então já fechar aqui o nosso momento, para todos que ainda estão aí, eu vou na próxima semana trazer também uma pessoa que eu conheci que é neurocientista. Ele tem também muitas ferramentas para nos ajudar a ressignificar esses traumas. Eu fiz muita questão de iniciar com o espiritual, porque eu sei que foi a chave para a minha vida, para transformar a minha vida, para mudar toda a minha rota, foi o espiritual. Eu não podia começar diferente essa sequência de lives. Eu vou fazer essa sequência de lives sempre trazendo alguém com uma ferramenta, vou trazer um psicólogo, já tem algumas pessoas em contato, doutores que trabalham exatamente com traumas de infância, então eu vou trazer essas pessoas para nos ajudar. E pessoas que têm o mesmo princípio também. Eu não desvalorizo nenhum profissional, eu digo aqui em casa que Deus, ano passado, foi o nosso psicólogo, ele tratou da nossa vida, mas eu sei da importância de recorrer a profissionais, e eu vou recorrer a profissionais que tenham princípios que eu tenho. Porque, inclusive, a Aline teve uma experiência, alguns anos atrás, de ir ao encontro e precisar de um psicólogo, e a psicóloga deu alguns conselhos bem nada a ver para ela. Assim, não porque era a psicóloga, mas porque ela não compartilhava dos mesmos princípios que a gente. Então, quando você for decidir procurar um profissional, procure um profissional que compartilhe dos princípios do reino, né? Que compartilhe do que a gente, de fato, está buscando. É isso. Bacana, então, Paulo. Obrigado aí, tá? É isso, eu que agradeço. Pode ficar à vontade. Te agradeço aí pelo convite.
No meio dessa pandemia, se não me falha a memória, ali por julho, mais ou menos, eu comecei a fazer algumas lives, né? Eu fazia de segunda a sexta, 7h30 da manhã, e aí fiz durante algum tempo, cheguei aqui em Jaraguá do Sul em dezembro, ainda fazia, em janeiro, e chegou uma hora que eu realmente dei uma parada, e foi bom demais fazer essa live aqui. Vou até ver se eu me organizo para de vez em quando, nem que seja uma vez por semana, estar fazendo uma live para abençoar a vida desse povo aí que acompanha a gente, que tem carinho. Mas muito obrigado. Deus abençoe, te Amém. use cada vez mais e vamos seguir em frente, que Deus tem muito mais. Ó, no final agora, o áudio do senhor para mim cortou. Isso já tinha acontecido em outra live. Me falaram que é porque às vezes eu uso algumas palavras que o Instagram bloqueia, né? Talvez seja isso. Depois eu vou até analisar se foi isso. Eu não estou conseguindo ouvir o senhor. Eu fiz algumas leituras labiais aqui. O senhor falou da live que o senhor estava fazendo e tal, mas eu não consegui entender totalmente. Mas a gente Me se ouvindo fala agora? depois. Não estou ouvindo. Não vai voltar, não. Eu imagino que foi alguma coisa mesmo relacionada ao Instagram. Talvez o tempo também. Não sei, pode ter sido o tempo. Mas enfim, te agradeço de coração e eu espero que a gente mantenha para todos aqui que estão na internet, mantenha esse desejo de viver essa transformação e usem dessa ferramenta que estão na mão de vocês, viu? Esse celular, essa internet, usem da melhor forma possível. E eu tenho certeza que foi algo que Deus colocou para essa geração, para que a mensagem do reino se espalhe. Amém? Deus abençoe. Pastor, Sim. vamos fazer um print aqui. Vou desativar o comentário. Fazer um print. Mas aí, galera, pode nos marcar, pode compartilhar lá. O print ajuda a que outras pessoas cheguem a essa mensagem e vivam também isso que a gente passou aqui. Diga aí, você ia falar Se a alguma galera coisa? estiver me ouvindo aí, obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Eu não entendi, mas amém. Tamo junto. Obrigado, viu? Um abraço. Paz. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos de coração. Sempre que eu estiver postando alguma coisa aqui, se vocês tiverem realmente interesse, dê uma olhada e compartilha. O que arde no meu coração é transmitir essa mensagem para que outras pessoas sejam curadas também, da mesma forma que eu fui, para que outras famílias vivam o que eu e minha família está vivendo, de um relacionamento íntimo com Deus e vivendo coisas extraordinárias. Em um outro momento, em outra oportunidade, eu quero também contar um pouco do testemunho do que eu e minha família vivemos aqui nesses 2 últimos anos, que foi incrível ver o mover de Deus na nossa vida, ver a provisão de Deus na nossa vida, foi lindo. Então, em uma outra oportunidade, eu quero também compartilhar com vocês. Deus abençoe cada um. Obrigado por estarem conosco e até mais.